Quer casar, você precisa de uma coisa, luz. Tem que ter luz. Quer luz no teu casamento? Chama o Rick, ó. É, Pessoa celebrante Ricardo Luiz, aqui à tua disposição. maravilha, Rick. Por favor, se apresente pra gente. Eu quero te perguntar, quando você era novinho, outro dia, Rick, no ensino médio, o que é que você queria ser quando crescer? Antes de ser celebrante hoje, né? Sucesso que Então, durante muito tempo eu tive um pouco assim de influência ou curiosidade pela área da arquitetura. Então, eu era aquela criança curiosa que pegava revista, jornal e olhava aquelas plantas baixas e falava assim: Uau, que interessante. Quem sabe um dia eu vou me tornar um arquiteto e tal. Uma área que eu, assim, de alguma forma gosto muito até hoje, admiro o trabalho dos arquitetos, né? A gente que mora aqui numa cidade tem os mais diferentes estilos, né? sim. Colonial, estilo moderno, contemporâneo e vários projetos de reformas de edifícios antigos e com novas utilidades, né? Museus tendo se tornar, né? Prédios antigos se tornando museus. Mas em algum momento eu tinha que decidir, tinha que fazer minha faculdade e optei pela hotelaria. Eu achava Turismo? que hotelaria mesmo. Ah, é? É, uma faculdade que chama no Você é de Senac, né? Salvador? Eu sou baiano, fui criado em São Paulo, por isso esse sotaque Ah, meio é. misturado, paulistano. Mas aí a hotelaria veio como uma oportunidade de, vamos dizer, entrar no mercado de trabalho e ter, vamos dizer assim, contato com turistas do mundo inteiro, trabalhar com equipes dentro de uma pousada, de Eu um já hotel. gostava de trabalhar com gente. Sempre tive essa facilidade de comunicação. Então eu via a hotelaria, diferente da arquitetura, como um lugar que eu não ia ficar ali na frente de um computador fechado, e estaria, vamos dizer, interagindo muito mais com as pessoas, diferente da arquitetura. Então a hotelaria, quando chegou, foi assim, uma alegria para mim, um curso muito dinâmico, né? O curso do Senac, é um curso de 2 anos, o tecnólogo em hotelaria. E logo, acho que no primeiro ano, você já tem, no segundo semestre, você já tem as 5 semanas num hotel escola. Ah, é? É uma experiência Que muito bacana, você show! passa por todos os departamentos. E aí depois, pouco antes de eu me formar, eu tranquei a faculdade no último semestre, porque eu sabia que eu precisava deixar o inglês tinindo. Fui em 2001 para a Austrália, para deixar o inglês redondinho para as Foi oportunidades de fazer trabalho intercâmbio? que surgiriam. Sim, morei em Brisbane, uma cidade incrível lá na Austrália. Tive a honra de visitar Melbourne, Sydney Chato, hein? e fazer essa, vamos dizer assim, esse intercâmbio mesmo, né, com diversas culturas, muitos asiáticos, europeus, que decidem por escolher ali a Austrália para estudar. E essa oportunidade foi muito boa. Eu Ficou trabalhei quanto na tempo lá? na Austrália, eu fiquei 6 meses e quando voltei já abri, vamos dizer, praticamente as portas de terminar a faculdade e de entrar no mercado de trabalho na hotelaria. É, não, com esse currículo, E aí inaugurei o primeiro hotel boutique lá de São Paulo, o Unique, que é um hotel muito especial, né? como é isso? É um hotel do Rui Otaki, um arquiteto bem conhecido, que infelizmente já faleceu, mas é um projeto assim muito arrojado. As janelas têm 1,80 m de diâmetro, são, acho que, se eu não me engano, 95 apartamentos entre as suítes. Tem uma piscina de raia vermelha na cobertura, com um bar que chama Sky, um restaurante delicioso, uma área de eventos que, inclusive, fazem muitos casamentos lá. E aí foi uma carreira na hotelaria que eu digo que começou no Hotel Boutique, passou por pousadas no sul da Bahia, depois eu embarquei em navios de passageiros, rodei o mundo, fiz 5 contratos a bordo entre a América do Sul, Mediterrâneo, entre Caribe, América do Norte, Alasca, Escandinávia. Nossa senhora. Então rodei Como bastante. é esse negócio de contratos a bordo? Cada contrato que você firma a bordo tem uma duração de 6 meses e você trabalha os 180 dias a bordo. E depois desses 180 dias, você Sabia tem não. 2 meses de férias. E aí, meu Cruzeiro departamento. tem isso também? Navios de É o de cruzeiros, cruzeiro. Ah, atendendo os passageiros, né? Então, meu departamento era um departamento muito dinâmico. Os primeiros 2 contratos
Eu atendia os passageiros como relações públicas, né? Guest Relation, que a gente chama. Cuidava um pouco da auditoria noturna, de todos os consumos a bordo, organizando esses tickets que os passageiros tinham assinado, para na hora dos fechamentos, se tiverem algumas dúvidas, a gente poder, vamos dizer, mostrar, ter nenhuma dúvida com relação aos consumos. E rola muito isso? Rolava, às vezes, Ah. um ou outro disputa, e você ia lá, organizava e apresentava para passageiros. E aí depois trabalhei numa outra companhia linda, que tem muitos navios ao redor do mundo, que chama Princess Cruises. E a Princess, por exemplo, ela é líder no Alasca, tem muitos navios no Caribe, e tem os navios rodando o mundo inteiro o ano inteiro. Desde o Mediterrâneo, América do Sul, Ásia, Alasca, Caribe. E aí foi uma oportunidade maravilhosa. Fiz mais 3 contratos a E bordo. acostuma a viver assim a bordo? Quando você chega na terra, não dá aquela balançada, não? Olha, não, é rápida a adaptação, né? É rápida a adaptação. Muito gostoso, né? Cada dia você acorda num lugar. Você tem Eu ali ia sua adorar. cabine, quando você tá no Mediterrâneo, um dia você tá na Itália, o outro você tá na Espanha, o outro você tá na França, e aí visitando as ilhas, né? As Ilhas Baleares. Então, muito gostoso trabalhar com diversas culturas e atender os passageiros, né? De também ingleses, americanos e europeus. Uma experiência muito bacana. E aí, quando eu voltei, desembarquei do meu último contrato se eu não me engano, em agosto de 2008, eu falei, não, vou jogar minha âncora lá na Bahia, de volta à Ah, minha foi? terra. E aí, voltei aqui pra Bahia, muito feliz, assim, com as oportunidades, sabendo que possivelmente daria alguns passos atrás para poder conseguir voltar a progredir. E dá uma cansada também. É gostoso, mas chega um momento também que você quer dar uma descansada, né? Na época, o dólar não estava assim tão favorável para quem trabalhava a Antes bordo. vocês ganhavam em dólar, né? E aí eu voltei e aí apareceu uma oportunidade em 2009 na Praia do Forte, no Tivoli Eco Resort. E ali fui fazendo minha carreira. Trabalhei 5 anos lá em diferentes cargos. Durante o trabalho lá no Tivoli eu tive a chance de fazer uma pós-graduação em gestão empresarial. E aí em 2015, eu saí em 2014, 2015 eu assumi minha primeira gerência, um hotel na Praia do Forte, Via dos Corais. E desde a contratação, a Rosa, quando me contratou, falou assim: Ricardo, a gente vai ter uma responsabilidade incrível aqui na parte dos casamentos. Você vai ser meu braço direito e a gente faz esses eventos aqui no hotel. Foi que começou a sementinha. E aí comecei a me envolver com os eventos de casamentos, né? Vamos dizer, cada ano que eu passei ali, tinham 2, 3 casamentos no hotel. E de 10 pessoas no mini wedding até casamentos para 250 pessoas. A gente tinha uma responsabilidade grande junto com a minha equipe de montar layout, de imobiliário, da parte de alimentos e bebidas, de receber vários fornecedores de casamentos lá no hotel, como facilitador para que uma assessoria fizesse seu trabalho, uma decoradora, florista, e deixasse tudo lindo para aquele casal que estivesse fazendo sua cerimônia e recepção ali no hotel, e recebendo também seus convidados e familiares. Então, foi muito bacana. E aí, Juliana, no último casamento que praticamente organizei lá, foi esse mini wedding, eu conto essa história, né? Que chegou um casal de terceira idade e eles falaram: Ricardo, eu quero organizar o casamento do meu filho aqui. E Marcelo já convive com a Angel há muito tempo, já fizeram cerimônia em vários lugares do mundo, mas a gente nunca presenciou. Ele é baiano e a gente quer fazer uma cerimônia aqui na Bahia e nada melhor do que aqui na Praia do Forte. E aí ela, logo depois, me passou o contato da noiva, a Angel, que era uma americana, estava no Texas, Marcelo. E aí Angel, vamos dizer, se aproveitou desse meu know-how, desse meu networking, desses Sim. contatos que eu tinha e começou a organizar comigo a sua cerimônia. Então, desde fotógrafo a um Ela não músico. contratou aquela pessoa, né? Cerimonialista. Não contratou Aí nem já. cerimonialista, nem assessoria, porque era um Foi mini mesmo? wedding, eram para Sim. 10 Aí pessoas. aproveitou de Ricardo ali. Pois é, eu atuei como assessor, como Cerimonialista cerimonialista como dela. tudo.
E depois, quando já tinham todos os fornecedores definidos, né? De foto, da parte de decoração, as flores, a reserva deles pronta, o jantar, o menu e tal. Que é mais? Músico. Aí ela vira pra mim e falou: Ricardo, eu me Quem vai lembrei que a fazer a gente cerimônia? precisa de alguém pra conduzir minha cerimônia. Eu falei: é verdade, quem é que vai conduzir sua cerimônia? E ainda ela vira pra mim e fala assim: eu preciso de um celebrante bilíngue. É verdade, tinha a família dela aqui, né? Isso, os pais dela, né, na verdade a mãe e o padrasto, que só falavam inglês, e ela falou: não posso deixar de fora as pessoas mais Vai que o importantes pra mim. celebrante fala alguma coisa aí que eu não concorde. Eu não sei o que ele Pois tá é, falando. pois é. E aí, bom, enfim, eu falei: bom, vou ligar pra umas assessorias aqui na Bahia, né? Na época, a gente tava mais ou menos em setembro de 2017. Liguei e nada, ninguém me passou o contato, o número de Muito um celebrante específico. bilíngue aqui na Bahia. E aí a Angel me liga de novo uma semana depois e fala: Ricardo, cadê meu celebrante? Eu falei: Angel, infelizmente, não tem nenhum celebrante bilíngue aqui na Bahia. E aí, Juliana, ela vira pra mim e fala assim: Ricardo, você poderia conduzir a cerimônia do meu casamento? Como que eu ia dizer não, Juliana? É, não. A essa noiva e a essa Gerente de hotel, hóspede do acho que eles hotel. são treinados a dizer sim pra tudo, né? É, a gente tem que sempre contornar da melhor É. forma pra Ele não, pode não fazer o que você quer, mas ele vai dizer sim, e depois ele para não vai. deixar de fora aquele cliente ou não frustrar alguma Ah, solicitação. Aí quando ela me convidou, eu fiquei assim, né? Por um instante eu falei: poxa, não tem como dizer não, né? Acho que na lata eu virei pra ela e falei assim: olha, eu aceito o desafio, obrigado pelo convite, me sinto honrado e vamos lá, vamos trabalhar para que, que eu possa conduzir essa cerimônia bilíngue. Bom, acho que no dia seguinte eu dei lá um Google, o que era uma cerimônia de casamento, qual era o protocolo que eu deveria seguir, comecei a assistir no YouTube cerimônias de casamentos celebradas e mesmo. conduzidas por celebrantes. E comecei a escrever a minha primeira cerimônia. Baseado em poesia, num ritual leve, dinâmico, que fosse emocionante. E aí, quando terminei de escrever, apresentei para a mãe do Marcelo, que tinha sido meu primeiro contato. Ela: cara, tá ótimo, é isso aí. E aí, enfim, traduzi para o inglês, montei nos dois idiomas. Aí você teve que fazer a cerimônia nos dois Nos dois idiomas. idiomas, em português e inglês. E aí, no dia 17 de novembro de 2017, eu conduzi minha primeira cerimônia, ou seja, o quê? 6 anos atrás, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. E aí, de lá pra cá, não parou. De lá pra cá, não parou. Lógico que 2017, 18, 19 foram muito poucas cerimônias. 2020 veio a pandemia, eu já tinha fechado alguns contratos que a gente teve que Suspender. reagendar, suspender e tal. E aí eu aproveitei, né, esse momento de transição, da saída da hotelaria, para o foco nas celebrações de casamento, para me preparar, fazer mentorias na área. Então, comecei com a Giovanna Tominaga, que é uma atriz celebrante, depois o Bruno Flores, a Maíra do Batuba, do Bendito Casamento. Você saiu do hotel e passou a se dedicar. Você fez uma transição de carreira. Sim, sim. E aí, você fez quais cursos? Então, cursos com mentorias com profissionais da área, com celebrantes que já tinham uma Mas bagagem. daqui de Salvador mesmo? Não, do Rio de Online. Janeiro, de São Paulo, de Minas. Eu já fiz 5 mentorias, inclusive terminei uma É mesmo? ontem. Terminei uma ontem muito bacana com um casal que eu admiro muito o trabalho deles, que é Amor em Palavras, que são dois celebrantes, Rafael e a Eva. E ontem a gente fez uma mentoria final de 2 horas, com de forma muito dinâmica, né? Os meus pontos positivos, os pontos negativos, o que eu posso melhorar. Isso, acho que pra gente fazer um bom trabalho, a gente tem que estar sempre. Não é massa porque tem gente que quer entrar numa área e não quer fazer curso. Eu chego, gente, aqui, eu comecei a ver, vi um vídeo no YouTube, É, comecei, eu já quero dar curso. Eu falei, não, acho que primeiro, né, com um certeza. curso, se aprofundar, e se tornar. Eu tenho uma técnica, e até o autor que ele fala que você só se torna expert quando você tem 10.000 horas de É?
10 mil horas de Eu experiência, acho que é um né? número bom esse 10 mil 10 horas, mil viu? horas, que aí você fica. Qualquer coisa você consegue fazer muito bem se você tiver 10 mil horas de experiência. Preciso começar a contar Não, de as minhas horas. 2017 pra cá você já tem muitas mil horas já. É, Mas esse ano, Juliana, provavelmente até final do ano eu viro as 100 cerimônias. E calculando em média 10 horas que eu dedico a cada casal, sim, são é um 1000. bocado, 1000 horas, é. Então eu diria que realmente ao final do ano eu atinjo essas 1000 horas. Então eu diria que eu já, Tá vamos no dizer, chego num caminho nível de esse. satisfação dos meus clientes, né, os noivos e noivas, com relação ao feedback que eles dão ao meu atendimento, à cerimônia que eu conduzi deles, a texto que eu criei para aquela cerimônia, né, personalizada. É muito gostoso, Quem né? é que dá mais trabalho, Rick? O noivo ou a noiva? Olha, Ou a família? não é questão de dar trabalho, assim, assim, o maior trabalho em si eu digo que é a criação da cerimônia, a inspiração, a criatividade que nós celebrantes temos que ter e a sensibilidade de criar um storytelling, né? Uma história daquele Ah, casal. você cria, né? Você conversa com o casal, é Eu isso? Como é que entrevisto funciona? eles. No momento que a gente fechou o contrato, já temos lá a data bloqueada, local, horário. Eu tenho que reservar com quanto tempo de antecedência? Olha, em média, o ideal seria um ano antes. Tem muitos casais que buscam um ano antes. Sim. Mas eu diria que a média aí, em torno de 9 meses, os casais me contratam. Então a gente tem tempo de criar uma cerimônia e eles responderem esse questionário. Quando eles confirmam, assinam o contrato, aí eu mando as instruções e o questionário em PDF para eles me responderem. E eles têm 45 dias antes da cerimônia, prazo limite final para me Massa. mandar essas Ah, respostas. E aí eles me mandando essas respostas, que respondem individualmente, sem um e o outro de ter acesso preferência, às né? respostas, eles respeitam isso, os noivos É. respeitam isso. Eles, vamos dizer assim, eles estão abrindo o meu coração para mim. Estão contando a tua Sim, história, de sim. como se conheceram, se foram apresentados, se conheceram no Tinder, ou se foi num barzinho, ou se foi alguém que. Você conheceu sua namorada onde, Paquito? Network, network. Olha, é incrível, né? Você tem tanta história. E Gente, aí, eles acabam contando, né, de como foi essa primeira impressão, de ver o amor da tua vida. Às vezes o casal tem uma história bacana de um casal que se conheceu no meio da avenida, no carnaval, com timbalada passando. eita. E aquela música, né? Aquela minha história de amor. E imagina, aí o noivo de braços abertos, atravessando a avenida, indo em direção à sua futura esposa. Toda aquela emoção e tal. E aquela música, aquela melodia. E quando ele me contou isso, e ela também lembrava da música e tal, eu falei, pô, eu preciso levar isso pra cerimônia. E aí eu falei, como que eu É vou choro levar? garantido isso aí, né? Olha, foi uma emoção, Juliana. Eu pedi pro pessoal da orquestra, né? Tem muitos músicos que tocam durante a cerimônia, que fazem as músicas do cortejo, que tocam algumas músicas durante a entrada das alianças e tal. E eu pedi pra eles tocarem a melodia dessa minha história de amor da Timbalada. Na hora que eu tivesse abrindo o texto autoral daquele casal e eu tivesse recitando aquela estrofe, aquela primeira ou segunda estrofe daquela música. Nossa, eu vi o noivo se desmanchar. Realmente ele fechou aquela carinha, desceu aquela lágrima, a noiva já querendo Sim. enxugar as lágrimas, e eu, calma, fica aqui comigo. Aí eu, compartilhei com todos os presentes aquela emoção, falei, senhoras e senhores, é muita emoção aqui nesse altar. Que massa, cara. E aí, enfim, comecei, né? Contei a história deles. E o segundo momento desse texto autoral, Liana, é a parte, vamos dizer, que a gente busca a essência do casal, né? A gente sabe que tem 5 linguagens de amor, que os casais interpretam entre si e dão valor àquela relação. E a gente busca saber qual é a linguagem de amor daquele Como casal. assim, por exemplo? Às vezes é a parceria. Casal muito parceiro. E esta é a linguagem de amor deles. Eles são muito um Verdade. ajudando o outro. Às vezes é o toque, né? Eles gostam de um beijo, um abraço.
E é assim que eles se sentem amados, né? Então a gente busca essa essência através desse questionário que eles respondem para levar ali uma reflexão bonita no altar de quem é a noiva na ótica deles, né? Então eu sempre pergunto o que que mais gosta, o que que se encanta, às vezes o que que irrita, o que que mudou com a convivência, né? E de forma que eles, vamos dizer assim, se enxerguem ali naquela relação, saibam tudo que enfrentaram ao longo, às vezes, de anos de namoro, de noivado, até aquele altar. Então é muito gostoso compartilhar, né, junto com eles. Eu e o pessoal dando risada, a família que já conhece as histórias, né? Alguns conhecem as histórias, alguns ficam surpresos que naquele momento eu vou estar ali contando, revelando algum detalhe desse percurso que eles percorreram até o altar. E é uma delícia, sabe? A Dura gente, quanto tempo essa cerimônia? geralmente, em média, as cerimônias duram meia hora. E elas são, assim, dinâmicas, emocionantes. Às vezes a gente faz rir, às vezes a gente faz chorar. E se for pra chorar, sejam as melhores lágrimas, que são lágrimas de emoção, né? E tornar aquele momento realmente, assim, marcante na vida deles, né? Seja incluindo uma cerimônia, de um ritual, de uma troca de areias, ou um. Tem um negócio de areia agora que o povo faz, Então, né? a cerimônia das areias faz muito sentido aqui na Bahia, porque a gente tem muito casamento na praia, na beira da Sim, praia e pé na sim. areia. Então, pô, os povos hebreus, indígenas, os povos havaianos usam a cerimônia das areias Que para significa o quê, Rick? Que eu já simbolizar a vi, união. assim, Quando você une aquelas areias, não os tem grãos se mais como tornam o quê? separar. Indivisíveis. Então, aí a gente usa quais são as principais qualidades e características de um e de outro, como eles se complementam, e a gente faz esse ritual ali perante os familiares e convidados. E às vezes eles usam, inclusive, a areia da praia que estão fazendo a Sim. cerimônia, então guardam como recordação, Uma amiga minha levam que ela tem no rack da sala, né? para sua casa aquele vaso da união com as areias. Alguns casais usam areias coloridas, pedem para os padrinhos compartilhar e contribuir para aquele pote da Que união. cada um compartilhou de um pouquinho de alguma forma. E o bacana também tem uma outra opção de um ritual que é a cápsula do tempo. Ou um baúzinho, né? Uma cerimônia do baú ou cápsula do tempo. O que que é? Ah, vai fazer isso, né? Tá por dentro, né? Então, o que que é isso? Na verdade, é uma caixinha, um baúzinho, na verdade, do tamanho de metade de uma folha A4. E no começo, os convidados vão chegando, os noivos, os padrinhos, madrinhas e tal, podem escrever frases ou conselhos para aquele casal. E em algum momento, ou alguém vai conduzir aquele baú até o altar, ou ele já vai estar ali no altar. E os noivos, quando fizerem a troca de seus votos, geralmente está por escrito. E aí a gente também coloca nesse baú. Eu contribuo com o texto da cerimônia. E se porventura der tempo, eles ainda podem botar uma ou duas fotos ali naquele baúzinho. Pronto, Hum. aquilo ali vira uma cápsula do tempo. E significa dizer que está ali registrado todas as emoções que a gente viveu junto no altar naquele. Então, a qualquer momento eles podem estar celebrando uma bodas, né, 5 anos de casado, se conseguirem esperar até lá, e reabrir aquele baúzinho, aquela cápsula do tempo e reviver tudo que foi a sua cerimônia. Lendo conselhos, frases de seus parentes, de Sim. pessoas queridas, seus padrinhos, madrinhas, trocando os votos novamente, lendo o texto da cerimônia, brindando com um vinho, um champanhe. Eu abriria nos 7 anos, que diz que é a crise, né? Quando você tá É, querendo matar seu marido, aí você abre, aí pronto, dá uma melhorada no então é muito clima. bacana. Acho que essa cerimônia da cápsula A do tempo eu já cápsula fiz deve com ser vários massa, né? casais e ninguém ainda me contou que abriu, mas com certeza às vezes eu falo assim, Eu aconselho a ó, abrir com 7 anos. guarde e se vocês tiverem inclusive uma crise, alguma dificuldade que estejam enfrentando no Boa. casamento, vocês podem usar este baúzinho, esta cápsula do tempo para resgatar este amor, esses votos que vocês fizeram, as promessas que vocês trocaram no altar. Então é muito Acho que bacana eu vou até fazer um essa corte aí dessa oportunidade. dica que você deu, viu? Muito bacana também Mas essa oportunidade, né, de resgatar, às vezes, um momento que a gente sabe, as relações humanas são de altos e baixos,
enfrenta dificuldades, Ai, desafios. casamento é. Eu tô no segundo. A gente enfrenta desafios, né? A Mas eu não gente tem que casei ser. ainda, não. Acho que eu tô até com vontade, viu? Depois dessa conversa, deu até vontade de fazer uma cerimônia. Vai, conta comigo. É, né? É, Quais são os maiores desafios, Rick, assim, do celebrante hoje, assim, no momento, assim? É o antes, é quando você tá ali montando aquele storytelling. sem dúvida. O maior desafio é a construção da cerimônia, é contar realmente com a sinceridade dos casais, de abrirem o seu coração, de contarem Homem as é suas mais difícil. histórias. Olha, às vezes eu me surpreendo. Ó, pra você ter uma ideia, em média, com as minhas perguntas, né, que eu faço, as respostas que os casais dão, eu anoto 10 páginas à mão É de mesmo? cada noivo ou noiva. Ou seja, são 20 páginas à mão num caderno. Eu faço uma imersão na história deles. Então, às vezes, os noivos e as noivas gravam áudios no WhatsApp respondendo minhas perguntas, eu ouço e vou anotando. Depois de eu anotar isso, eu tenho o meu script da cerimônia, meu roteiro para poder seguir e criar aquela cerimônia, fazendo uma reflexão, buscando uma essência, fazendo reflexões e questionamentos ali durante o altar, durante a cerimônia, para que torne esse momento inesquecível, né? Com certeza esse é o momento, assim, o maior desafio é esse. E outra, ter o jogo de cintura, porque eu trabalho com casamentos bilíngues, né? Aqui na Bahia tem muito destination wedding. Baianas ou baianos que casaram com estrangeiros, com irlandeses, com canadenses, com americanos, com alemães, holandesa. Eu já fiz, assim, cerimônias com quase todas essas nacionalidades que eu falei aqui agora. Tive, coincidentemente, 3 baianas que casaram com 3 irlandeses. É, indica, né? Uma vai indicando pra outra. Não, acho que não é muita indicação, mas de verem meu Instagram, verem que eu faço esse trabalho bilíngue, Sim. às vezes me achar lá para um hashtag celebrante bilíngue ou lingual ceremony, e aí acham, né, o meu trabalho e vêm conversar comigo. Então, é o desafio também dessa parte cultural, né? A gente sabe que aqui no E Brasil, é. brasileira tá É. acostumado com essa história, da essência, às vezes de você narrar como foi um primeiro beijo, mas e uma americana que às vezes é um pouquinho mais Ixi, tímida, ou uma alemão. canadense, ou um alemão. O alemão tem muita ginga, Gaiatinho também é. os alemães Sabia têm não. essa enfim, É esse esse bereguedê. molejo de gostar, de contar como foi o primeiro beijo. Mas às vezes, assim, você pega ou uma americana ou uma canadense, por exemplo, e que você tem que ter mais jogo de cintura de, poxa, calma aí, vou narrar esse beijo, mas não precisa botar tanta emoção Detalhe, ali, tanto né? detalhe de como foi esse primeiro beijo. É, acho que é esse desafio cultural, de você adaptar uma cerimônia de acordo com a cultura, com a religião daquele casal, com a forma com que eles praticam a fé, se eu devo citar ou não o nome de Isso, Deus ia te durante a perguntar, cerimônia. porque você trabalha com qualquer religião e até quem não tem religião, né? Isso. Sim, já tive situações de noivos me dizerem, olha, eu sou ateu, ou noivas falarem, eu sou, né, eu não creio em Deus. A gente respeita. Sim. A grande maioria é católico, mas tem católicos e evangélicos, Ah, tem tem espíritas, bandista. tem umbandistas. E eu acho que assim, cabe ao celebrante que não tem ali, não representa uma figura religiosa, de acolher aquele casal, saber que suas famílias estão ali presentes e que, de alguma forma, trouxeram eles a essa educação religiosa e que, de alguma forma, vendo ali, presenciando aquela cerimônia, às vezes tem uma expectativa de se citar um versículo da Bíblia ou de fazer uma bênção ao Alguém final, gosta de um salmo ou uma específico. oração, um Pai Nosso para abençoar aquele casal. Então, assim, eu tenho muito esse jogo de cintura, de sempre perguntar aos meus casais qual é a sua religião, de que forma que praticam a sua fé, para que a gente não deixe de lado essa espiritualidade durante um momento tão importante da vida desse casal. A gente sabe que a fé, né, muitas vezes Sim. sustenta um relacionamento, muitas vezes leva esse relacionamento à sua prosperidade, ao seu equilíbrio, né? Tem hora que só tendo muita fé em Deus mesmo, né? Eu não sei como é que ateu consegue se casar, gente. Para, meu Deus! E olha, tem cerimônias lindas, mesmo
sem a presença de um padre, ou às vezes com a presença de um padre. Eu agora, no dia 20 de abril, fiz uma cerimônia bilíngue lá em Itacimirim, no Biblu. De um baiano, o Henrique, e de uma canadense, a Alexandrine, a Alex. E eles pediram, a família dele era muito católica, eles pediram, Ricardo, você se incomoda de compartilhar o altar com o padre, para que eles abençoem a aliança, para que eles deem uma bênção final? Eu falei, não, vai ser uma honra. Inclusive, eu já conheci o Padre Almeida, e a gente dividiu o altar. Pouco antes da cerimônia, ele me deu uma bênção, Juliana. Foi, que lindo, Maravilhosa. Eu fiquei assim né? até emocionado. Falei, olha, depois de tantas cerimônias, tô aqui dividindo o altar com um padre e ele está me abençoando antes dessa cerimônia. Que maravilha. Padre Almeida, se você estiver assistindo, um grande abraço, querido. Obrigado pelaquela bênção maravilhosa que você me deu. E então eu já tive situações de dividir altar com padre, com um pastor, e o pastor fazer uma bênção. Já tive situações de ter cerimônias compartilhadas com alguém da família que queria fazer uma homenagem ou uma participação especial. Então eu alinho isso antes com os casais, com essas pessoas que vão ter essa participação especial. É isso, porque já chega aquele cunhado assim do nada, que, ai, Não, quero falar. precisa ser organizado com Eu antecedência. Eu também gosto acho. sempre de falar, de conversar com a pessoa, se ela escreveu o seu roteiro, do que ela vai dizer, se ela cronometrou, se ela ensaiou. E para eu saber quanto tempo a mais da cerimônia vai ser acrescentada com aquela participação especial, que é muito bem-vinda. Seja um pai, uma mãe, um padrinho, uma madrinha que querem dar um testemunho, querem Sempre falar tem. sobre aquele casal, eu acho lindo, maravilhoso. Sempre muito bem-vindos essas participações especiais. É lindo. Quando é filho também, deve ser um negocinho. Os filhos costumam entrar com as alianças, né? Então, imagina a emoção dos pais verem ali os filhos, o casal de filhos, dando a mão e levando a aliança até o altar. Ou às vezes são bebês. Eu já tive situações de Destination Wedding na Costa do Sauípe, do pai e da mãe estarem cada um com um braço carregando um filho no colo. E aquele É altar ser bem isso. compartilhado com aqueles dois menininhos, um bebezinho, um menininho. Ai, uma energia maravilhosa. Imagina, os dois filhos presenciando ali, tão próximos, a emoção de uma cerimônia de Se eu casamento. for me casar, vai ser nessa pegada, nessa vibe aí, viu? Inclusive, Sauípe, semana que vem, tem um evento bacana lá, que me ligaram ontem, me convidando para eu conduzir uma renovação de votos. Estou me preparando, já entrevistei a noiva, já fiz minhas anotações hoje pela manhã. O noivo ficou de me mandar hoje, até o final do dia, as Homens, homens. respostas para eu poder criar essa cerimônia. E vai ser um evento divulgando, né, essa oportunidade que os hóspedes, que os turistas, quando vêm aqui para a Bahia, estão hospedados lá em Sauípe, podem realizar suas renovações de votos e seus casamentos. Boa ideia, né? Então vem, acho que 60 assessoras do Brasil inteiro para conhecer a infraestrutura do resort, para saber como é que é a montagem de um casamento, aonde que é servido o jantar, o buffet, quais são as opções de pacotes que eles têm para esse tipo de destination wedding. E eu vou ter a honra de conduzir essa cerimônia de um casal, que são, ela acho que é influencer, eles já estão juntos há acho que 11 anos, já estão comemorando aí 6 anos de casados, já tem um filhinho, Miguel. E com certeza vai ser uma oportunidade maravilhosa para mim, para apresentar meu trabalho para todas essas assessoras e também para emocionar esse casal, né? Fazer Sim, ali um sim. ritual. A meta é botar pra chorar, né? Rê? Vocês ficam assim, vocês fazem assim todo o textozinho. Agora ela chora. Juliana, assim, o choro, É né? choro de No caso do altar, é um emoção, é choro de choro de emoção. Seja às vezes felicidade. uma noiva no momento tá entrando com seu Casamento, eu pai. já entro já no casamento dos outros chorando, meu amigo. Então, eu sou aquela que chora do início ao fim. Então, eu já vi situações assim da noiva, né, muito emocionada na entrada com seu pai, e durante todo o percurso até encontrar com seu noivo emocionada, chorando mesmo. Já vi noivos no altar se desabando de choro quando a noiva apontou lá na entrada ali para o cortejo. É, E assim, são as melhores lágrimas que a gente pode ter, né, exato. minha gente? A vida tá tão difícil, chora tanta coisa ruim, pelo menos um choro bom. E como é que eu faço pra entrar em contato pra celebrar nosso ó, ano que vem, viu, Davi? Ah, Então, hoje a minha vitrine de trabalho tá no Instagram, né? Então, hoje acho que opa. muitas pessoas me encontram lá
acompanham o meu trabalho, sejam vendo alguma cerimônia que eu participei, através de algum outro profissional aqui da Bahia, seja fotógrafo, seja uma assessoria, seja um local que está postando o local. Então, o meu arroba é o arroba celebrante.ricardoluiz. E de lá você tem o meu portfólio, você consegue baixar o PDF com o meu portfólio. De lá você tem um link para falar comigo no meu WhatsApp para a gente marcar um bate-papo online, para a gente se conhecer, para eu falar do diferencial das minhas cerimônias, para eu conhecer um pouquinho da história desse casal e a gente, porventura, bloquear a data, fechar contrato, para eles terem certeza de contar com os meus serviços no grande dia. Fica aí para as noivas e noivos, Rick. Olha, se organizarem. Se organizarem, assim, É. contarem com boas assessorias. Aqui na Bahia a gente tem muitas assessorias, muita experiência para ajudá-los, principalmente quando é um destination wedding, gente vindo de outros estados, é indispensável você contratar uma boa assessoria Pra não ter dor de para não cabeça. ter dor de cabeça. Eu acho que caso de um destination wedding vindo de outro estado, no mínimo um ano antes. E aqui eu acho que o ideal é essa média de 9 meses para você encontrar o lugar que você quer, o horário, contar com todos aqueles profissionais que, em média, acho que são 15 ou 20 fornecedores que participam daquele grande dia. Desde a forminha, ao docinho, ao bem casado, ao músico, a parte de convites, a assessoria, ao espaço, ao mobiliário, as flores, a decoração, buffet. Ixi. Então são muitos fornecedores. Eu acho que as noivas e É. noivos precisam É até de bom ter tempo para alguém, né? organizar Ter alguém para a ajudar mesmo. contratação, esses orçamentos, escolher quem tá ali cabe dentro daquela proposta, daquele orçamento para realizar o seu sonho. Sim. E às vezes negociar um bom desconto, às vezes de um ano para outro você consegue É. um desconto à vista, ou você parcelar. Eu costumo oferecer um desconto à vista, ou parcelo para os meus casais, para que não Ó. percam a oportunidade de contar com os meus serviços. É, porque ainda chegar lá, você chama aquele amigo. Aquele amigo chega lá, fala umas coisas que você não quer que o cara fale, né? Foi bom você ter Tem. falado isso, Juliana. Às vezes as noivas ou noivos, mesmo a gente já tendo feito um bate-papo, mandado uma proposta e tal, às vezes chegam pra mim e falam, ai, um padrinho vai conduzir a cerimônia. Nossa, eu fico preocupado Você com essa fica situação. tremendo. Fico preocupado e eu acho que a gente deveria até falar um pouquinho sobre isso. Sim. Porque, primeiro, esse padrinho ou amigo do casal, por mais que fale bem, por mais que tenha uma boa oratória, Não é um como é que ele vai profissional. dizer não àquele casal que tá convidando ele para conduzir essa cerimônia? Então ele já entra numa saia justa, né? Vamos ser sinceros. Ai. Como é que ele vai dizer não? Às vezes ele não vai dizer sim, mas ele, ok e tal. E aí o que vai acontecer? Às vezes na véspera, um mês antes. Ou ele inventa que não conseguiu a passagem, ou ele fala que só vai conseguir chegar a tempo da festa, que não vai participar da cerimônia. Dor de E aí barriga. acontece que deixa na mão aquele casal que tinha expectativa daquele padrinho ou amigo conduzir a cerimônia e agora não tem mais. E aí o que vai acontecer? Um mês antes sai desesperado atrás de um profissional. E muitas vezes aquele profissional não tem a data disponível para atender aquele casal. E aí, olha só o que acontece, né? Vai Afe acabar Maria, nem pensa. Você vai acabar desesperado, com tudo já organizado, e a cerimônia do seu casamento vai ser conduzida por quem? O casamento acaba antes de começar. É. A cerimônia, né, eu vejo muito assim como a cereja do bolo daquele dia. É o propósito, é o motivo de todo mundo estar ali, não é? Sim. Então, é muito importante você escolher o profissional que estará ali junto com você no altar, que vai conduzir essa cerimônia da forma com que você sempre sonhou, forma personalizada. Então, você precisa confiar nesse profissional. Não só confiar, você tem empatia. Sim. Ah, você gostou do tom de voz, do jeito que ele fala, é uma pessoa simpática, vai me acolher no altar. Eu sei que eu posso estar emocionada, mas, poxa, o tom de voz dele, o que ele escreveu vai me acalmar, vai fazer com que os meus convidados, meus familiares é, é, se envolvam com aquela cerimônia, né? Esse acho que é o meu principal desafio. Para muitas mulheres é o dia mais importante da vida, né? Então, Expectativa enorme, a vida inteira sonhou para aquele grande dia. Então, não deixe a sua cerimônia de casamento na mão de qualquer um.
Exato. Mesmo que esse qualquer um pode ser seu primo, seu amigo, não é profissional. Pois é. Então, importante, né? Eu sempre sugiro a gente marcar um bate-papo online pra gente É. conhecer, os noivos, noivas falarem dos seus anseios, das particularidades que querem na cerimônia, né? Ah, eu quero isso, ó, Ricardo, não, tal. E a gente vai junto, eu digo que a gente constrói junto a cerimônia. Obrigado pelo carinho, Ju, por me Com Deus. receber aqui para contar um Eu que pouquinho de agradeço. como eu me tornei esse celebrante Nossa, tá entusiasmado, vendo que que ama o que legal? faz, para que os casais possam contar aí com os meus Show, serviços em suas cerimônias. show. Muito obrigada. Gente, já se inscreve no canal, já segue lá o Celebrante. Ricardo Luz, tá? E já se programe, pelo amor de Deus, 2024 ainda dá tempo, né, Rick? Talvez um diazinho aí na agenda Não, ele 2025 consiga. também já tá 2025, bombando, muitas 2025 é certo. solicitações. Mas quem for casar agora em 2024, chamou aquele primo, desista, desista, chama logo, conversa, chama no DM. É, Não custa nada fazer uma primeira entrevista, com certeza. Não, um já bate-papo é garante teu essencial. Tô casamento. sempre aqui à disposição de vocês para um bate-papo online. Só me mandar um WhatsApp e a gente vai estar junto para Show de bola. organizar seu grande dia. Um Serviços de abraço a qualidade. todos. Beijo, gente. Beijo.